Do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Capítulo 25. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitam o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Fazendo aqui breves comentários a respeito da lição, André Luiz nos lembra aqui que o que aniquila a pessoa é a preocupação pela própria preocupação. Então, quando você está à noite para dormir, por exemplo, e está preocupada com uma coisa ou uma determinada situação para ser resolvida no dia seguinte, e aí essa sua preocupação não lhe deixa dormir, por exemplo. E aí você dorme mal. No dia seguinte, você estará diante daquela situação para ser resolvida. Você dormiu mal, está muitas vezes mal-humorada, e parece que o problema ou aquela questão a ser resolvida se agigantou. Ou seja, parece que agora ele é muito maior do que antes, quando você não tinha ainda se preocupado. É o que André Luiz chama de preocupação pela própria preocupação. É ela que aniquila. É o fato de você ter ficado preocupado, e não o fato em si, aquele problema, aquela questão para ser resolvida. E sofre.
sofre por preocupação. Eu lembro aqui diversas situações em que todos nós passamos no dia a dia, e ele também lembra que a pessoa irritada está cheia de veneno. E ele acrescenta que de enfermidade também. Porque já dissemos em outras lições que nós somos como um dínamo. Nós geramos a energia. Nós temos essa capacidade. E se nós gerarmos energia ruim, que a preocupação é uma energia ruim, porque você começa a manipular pensamentos negativos a respeito daquilo que vai acontecer ainda. Vai acontecer ainda. Onde naturalmente tem pessoas que vão se relacionar com você e você começa a manipular pensamentos ruins para estas pessoas. Então, você sendo um dínamo, você produz essa energia. Essa energia, então, circunda toda a sua aura. Emanta todo o seu corpo, físico, espiritual, todos os seus corpos são imantados com essa aura negativa. Então, daí advém os males que André Luiz nos alerta. Deus, em sendo Pai, bondoso, eterno, Ele dá a cada um de nós as dificuldades inerentes da própria vida, dificuldades estas que são oriundas de atitudes que tivemos no passado e de atitudes de outras pessoas que também acabam trazendo para nós, de familiares, para que nós possamos resolvê-las, para que nós possamos ajudar essas pessoas. E em se fazendo esse trabalho, ajudando as pessoas, nós estamos praticando a caridade. A caridade com o próximo e a caridade conosco mesmos, porque estamos tendo a oportunidade de aprender. Para isso estamos encarnados. Este mundo é a grande escola, onde aprendemos uns com os outros. Este é o motivo pelo qual estamos encarnados. Não é outro. É o aprendizado. E o aprendizado redunda em evolução moral e intelectual. A lição nos remete para que possamos sempre, quando entrarmos em preocupação, que nós possamos entrar em oração e deixar nas mãos de Deus o dia seguinte, ou deixar as coisas para serem resolvidas nos tempos devidos. Porque o que mais nos preocupa é aquilo que nos aflige, é aquilo que nos perturba, é aquilo que nos incomoda, e não necessariamente o mais importante. Se nós observarmos bem todas as questões que nós temos, nós queremos resolver aquilo que nos está ali azucrinando, podemos assim dizer. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquela questão não está pronta para ser resolvida. Por isso que ele diz no princípio aqui, que para você não se afligir por antecipação, porquanto que a vida resolva até o próprio problema. Talvez hoje ou amanhã ela vai se resolver. E isso acontece muito mesmo em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos preocupados com um determinado problema, ele não está pronto ainda para ser resolvido, e Deus, na sua magnitude,
se nós, então, também ajudarmos, fizermos a nossa parte em vibrações positivas, aquilo que parece insolúvel, aquilo que parece muito difícil, vai se resolvendo naturalmente, como por encanto. Quando vemos, aquilo já não mais existe. E aquilo que estava te afligindo, acaba. Porque não estava na hora. Então, cada problema, cada questão tem o seu dia e hora para ser resolvido. Façamos a nossa parte e deixemos que Deus faça dele. Jesus nos ensinou isto, não é? Que devemos fazer a nossa parte. E as coisas vão se acomodando para que se resolvam por si mesmas, ou então que cada um que lhe compete possa também fazer a sua parte. Uma lição muito boa, uma lição bem interessante e que nos convida a sempre manter o equilíbrio, manter a calma, não nos desesperar nunca diante dos problemas. Os problemas existem e, na maioria das vezes, esses problemas, essas dificuldades que vieram para que nós possamos ultrapassá-las, não são tão grandes assim, não são bichos de 7 cabeças, poderemos assim dizer. Nós é que as fazemos ser grandes. Quando nós começamos a pensar negativamente, fazer crescer o problema. Por isso que muitas vezes, quando a gente está com um problema, uma pessoa chega e nos dá uma diretriz com muita facilidade. E muitas vezes nós não ouvimos essa pessoa, porque achamos que ela está desmerecendo o nosso próprio problema, a nossa questão ali, que nós achamos que é muito grande. E muitas vezes é o nosso anjo guardião que está levando aquele amigo, aquela pessoa, aquela informação intuitivamente para que ele nos diga, para que ele nos acalme. E nós não percebemos isto. Nós estamos nervosos, desequilibrados, podemos assim dizer, e nos chega a informação através de outra pessoa. E nós ainda não acreditamos que estamos sendo ajudados por Deus. Ouçamos a voz divina, que vem de diversas partes, de diversos modos, em todas as situações. Tenhamos fé em Deus, acima de tudo, que é o nosso Pai e Criador. Um grande abraço. Fiquem com Deus.